o que eu tô recebendo de mensagens desse Brasilzão e fora do Brasil não tá no GB. O pessoal não tá aguentando mais. Inclusive eu tô muito preocupado e hoje eu estava falando com um médico e a gente estava trocando muitas informações interessantes, sabe? E eu vou preparar algumas lives aí para poder ajudar mais ainda, porque todos os assuntos que nós estamos trabalhando aqui, eles estão preparando você para uma mudança, para uma transformação, para que as coisas sejam diferentes na sua vida, entendeu? Então, vamos realmente compreender que esses assuntos que a gente trabalha, eles têm um objetivo real na vida de cada um de vocês. Tá bom? Nós vamos começar já, por causa que você chegou no horário e quem chegar depois, segue a gente. Segue a gente aqui, tá? Deixa eu arrumar aqui esse fundinho angelical aqui para deixar você bem calminho e bem calminha. Na nossa cabeça, muitas vezes, nós criamos um mundo ideal. Cada um cria o seu mundo e gostaria tanto que esse mundo fosse realidade. Eu também. Eu tenho muitas ideias de como seria um mundo ideal. Nós traçamos alguns planos e a gente espera que esses planos se tornem uma realidade. Mas a vida não é uma linha reta onde você sai do ponto A até o ponto B. Não. A vida não é assim. As coisas são muito mais complexas. E hoje eu decidi falar sobre obstáculos no meio do caminho. Porque nós conversamos com muitas pessoas no dia a dia do consultório. Aliás, um beijo para todos os meus pacientes das 3 clínicas, certo? E quando eu falo com os meus pacientes, eu vejo quanto alguns deles dizem assim: doutor, é tão difícil a gente poder entender as pedras no meio do caminho, os caminhos que nós temos que percorrer, as situações que se tornam muitas vezes até intransponíveis na visão de muitos. E isso tudo atrapalha com certeza. Quando nós entendemos tudo isso, quando nós compreendemos essa dimensão de coisas, tudo se torna mais leve. Porque as pessoas às vezes querem jogar um peso sobre nós que não existe. Eu fiz uma live para vocês sobre jogando fora que não tem valor. Não tem valor, você perdeu tempo. E é duro quando você chega à conclusão que você perdeu tempo, mas você pode recuperar o tempo. E hoje nós queremos trabalhar exatamente isso. Não importa quem você seja, o que você faça, os problemas surgem e as adversidades surgem. E os obstáculos também. Então você tem que entender, você perdeu o emprego, você está afastado do emprego, você não aguenta mais tanta incerteza, você precisa reagir diante disso. Certo? Você precisa repensar uma série de situações. Talvez você tenha se acidentado, está com uma limitação física, né? Talvez seja um problema de relacionamento, talvez você passou por um problema de separação, primeira separação, segunda separação, não sei. Talvez você teve um problema com alguma pessoa da família, talvez você perdeu um ente querido. Eu vou preparar uma live especial sobre isso. Muita gente, aliás, você que não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva, hein? Nós estamos agora com acho que 721 pessoas, já estamos quase lá, para chegarmos aos 1000 seguidores no YouTube. Então me ajude aí e indique para que a gente possa conseguir atingir esse objetivo e fazendo essas lives ali pelo YouTube. Mas eu vou preparar um material específico de como você administrar a perda. Os problemas, eles fazem parte da vida e a capacidade de passar por eles, por momentos difíceis, certo? A capacidade de você colocar em prática tudo que eu ensino para você vai te auxiliar demais a saber que o resultado final da sua vida não está no que os outros vão pensar de você, mas está exatamente no que você tem de convicção a respeito da sua vida. É isso que vai determinar, e é isso que é importante, e é isso que tem valor, e é isso que tem que ser trabalhado. Você não pode, não deve, de maneira alguma, deixar que os outros fiquem determinando isso.
Faça um rápido exercício na sua memória dos desafios que você teve que enfrentar e de problemas que não eram nem seus. E que você, de repente, no teu trabalho, no teu dia a dia, nos teus estudos, na tua formação, você já assumiu cada bomba, que era bomba, e você achou que não ia ser uma bomba, mas um dia a bomba ia explodir. E o quanto você se superou, o quanto você começou e conseguiu realizar exatamente as mudanças estruturais para a sua vida. Mudanças necessárias, mudanças essenciais, e você sobreviveu de alguma maneira, certo? As pessoas muitas vezes elas ficam na arquibancada da vida, narrando a sua vida e narrando a minha vida, mas elas mesmas não veem a mediocridade da vida pequena, mesquinha, vazia, momentânea e totalmente desprezível que elas têm. Então nós temos que entender exatamente isso. Não quer dizer que você vai sempre suceder em tudo, você vai superar tudo. Depende de cada situação. Existem situações que você vai tirar de letra e existem outras situações que você vai precisar vencer com a ajuda de alguém. E essas escolhas, elas são primordiais. Todas as histórias, a sua história, a minha história, tem fatos muito interessantes de superação. E cada um desses fatos, ele tem que realmente criar um efeito motivador para que possamos ir em frente, sabe? Compreender exatamente isso. Compreender que você precisa reformular a sua mente, senão um belo dia você vai ver quantas coisas boas, quantas oportunidades você teve e você perdeu e continuou perdendo, e isso poderia ser totalmente diferente e de uma outra forma. Então o primeiro passo para você eliminar aí os obstáculos do meio do caminho é você saber que é possível eliminar, sim. E a segunda coisa é você ter coragem de encarar o que vai surgir na frente. Porque quando você remove um obstáculo que estava barrando o seu tempo, barrando a sua alegria, barrando a sua felicidade, só estava sugando nesse vampirismo emocional, sabe, toda a sua dedicação, e às vezes uma dedicação sobre-humana. Você já não estava mais com forças para poder aguentar tudo isso, e você continuou, e você foi além, e você se entregou, mas o retorno muito pequeno. Então você despendeu muita energia, certo? E as situações não trouxeram o retorno que você precisava. Então nós temos que entender que existem algumas dicas que são muito importantes para esses momentos turbulentos, para vencer os obstáculos pessoais, e aliás é uma das maiores realizações que você pode buscar, é você entender que não existe obstáculo intransponível, não existe. Quando a gente começa a entender isso, as coisas começam a mudar, elas se tornam diferentes. Esta madrugada eu tive que ajudar um amigo, certo, aí da cidade de Santos, estado de São Paulo, e muito preocupado, fiquei a madrugada toda preocupada, porque o pai dele, que é uma pessoa maravilhosa, certo, ele foi diagnosticado com Covid-19, e de repente eu, como amigo, qual era o meu papel ali? Realmente, eu entrar realmente na situação, poder orientar o meu amigo da melhor forma possível, porque nós somos amigos só há 42 anos, exatamente isso. Então é muito tempo, é muita história. Houve momentos que ele me ajudou a remover os obstáculos do meu caminho, e houve momentos que eu o ajudei a remover os obstáculos do seu caminho. Então existe uma interação. Para vencer obstáculos que a vida nos impõe, nós temos que ter uma sensação de sabermos que para remover o obstáculo, nós queremos buscar uma plenitude de paz, de realização, mas nem tudo sai como a gente pensa. Tem coisas que a gente pensava que era e não era. Então, se você tiver um processamento rápido de avaliação, você, num instante, você se livra de correntes, de prisões, de autocobranças e desses obstáculos.
E aí você é capaz de recomeçar em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer empresa, entendeu? Num novo emprego, nos estudos, no dia a dia e em tantas coisas que acontecem. Você está aqui e amanhã você vai para outro lugar. E aí você vai reconquistar, certo? Você vai recomeçar. Você tem que enxergar exatamente isso. Ninguém vai determinar que não vai dar, certo? A não ser que você esteja equivocado. Mas a vida é sua. Então você precisa analisar que para vencer os obstáculos pessoais pode ser mais fácil se você praticar algumas dicas simples. Nós temos em nós a capacidade de conseguir superar plenamente. Não é impossível vencer nada. Quantos são os testemunhos de pessoas que passaram por situações terríveis, caóticas, cercos tremendos em suas vidas e de alguma maneira eles colocaram uma coisa na cabeça: nada é impossível. E nesta hora é preciso condicionar a sua mente para que você não possa perecer, condicionar a sua mente para que você possa reciclar, condicionar a sua mente para os conhecimentos adquiridos, sabendo que você não está só. Ou talvez você esteja só porque nada em volta vale a pena. Nada. Talvez um ponto vale a pena. Então valorize esse ponto. Esse ponto pode ser crucial ou determinante para você poder superar o obstáculo, para poder avançar, para poder chegar aonde você quer. Quando um problema aparece em nossa vida, nossa primeira sensação, muitas vezes, é que o mundo está contra nós. É que as situações, mas nós temos que encarar o desafio. A notícia é ruim, os problemas, no primeiro momento, vão nos assustar, com certeza. Vão nos acuar, com certeza. De alguma maneira ou alguma forma, isso vai passar por nós, mas nós temos que não nos isolar. Nós temos que buscar o apoio de amigos. Eu acabei de dar um testemunho agora, certo? Então eu estava a madrugada toda, eu tinha chegado depois da live, ainda trabalhei e atendi muitas pessoas. Aliás, eu tenho procurado atender todos vocês da melhor forma possível, certo? Mas eu trabalho o dia todo a partir das 8 horas da manhã. Então às vezes não é tão fácil como eu gostaria, mas a dedicação e o empenho é de coração. E antes que alguém diga que eu não dei ainda meus telefones de contato, vamos lá. Quer falar comigo? Ligue para o 13 3345 1508. 13 3345 1508 ou 43 é o código 33237132. 43 33237132. Você tem linha direta comigo para eu poder te ajudar de alguma maneira. Nós temos que nos sentir o quê? Quando removemos o obstáculo? Seguros, confortáveis. Nós temos que desabafar, nós temos que verbalizar, nós temos que dividir o fardo. E aí você vai descobrir que dividir sua história com as pessoas certas vai trazer um resultado para você. Mas também, se você não quer mudança, não vai trazer nenhum resultado para você. Você vai se iludir, você vai transferir culpa. Certo? É a chamada transferência de culpabilidade. Isso é muito fácil, certo? Mas quando você começa a entender que realmente não pode agir ou reagir dessa maneira, quando você entende que você tem um amigo e esse amigo tem conhecimento, e esse amigo pode te ajudar, ou talvez nem que seja seu amigo, mas seja alguém que tenha algum nível de sabedoria para colocar no seu caminho, para que você possa trilhar, conquistar e avançar, certo? Dentro dessa integridade, sinceridade, autoanálise, que são importantíssimos para superar obstáculos. Os problemas, para todos nós, muitas vezes, num primeiro momento, são apresentados a nós e nos sentimos sós. A primeira tendência é queremos administrar da nossa maneira e da nossa forma. E quanto mais a pessoa se torna aparentemente independente, a busca e o desgaste vai ser muito maior. É por isso que existem problemas que temos que analisar. Os prós e os contras. Bom, prós tem pouquinha coisa. Contra tem um monte. Ou os prós tem muita coisa. E os contra tem pouquinho. Então, vai mesmo. Vai mesmo. E aí
realmente começa um processo chamado a reprogramação, certo? E se você entende, algumas das pessoas que me acompanham são muito inteligentes, e essas pessoas, elas sabem que cada live que eu faço, toda terça, toda quinta e sábado, elas estão todas interligadas. Então quem perde uma, perde um conhecimento tremendo. Então hoje chegou a hora de encarar o desafio, encarar a situação, encarar o desafio de uma forma correta. Esse é o desafio, para que você possa reavaliar caminhos e decisões. Você pode ficar surpreso ao perceber que tudo que você precisava para encontrar uma solução é você lembrar de um princípio básico. Nunca tome uma grande decisão quando estiver cansado ou de cabeça quente. Mas aí, se você já está avaliando há 2, 3 dias, 4 dias, sei lá quanto é o tempo, aí realmente a decisão que você vai tomar para a sua felicidade, para você poder seguir o seu caminho, ela vai ser primordial. Porque muitas vezes na balança das coisas não valeu a pena. Então nós temos que entender exatamente isso. Quando você tem essa reflexão, você vai tomar muitas vezes decisões drásticas, certo? E, claro, se você puder bancar essa decisão drástica, que as tenha, mas se não puder, reavalie, pense, porque muitas vezes as pessoas querem rotular coisas em você, certo? E as pessoas querem que você aceite esses rótulos. Não aceite, seja mais inteligente que as manobras daqueles que enganaram você, literalmente isso, enganaram você, enganaram a mim, a sociedade, as pessoas, a frieza, a indiferença, certo? A miopia emocional, o astigmatismo de conclusões precipitadas ou de conclusões que visam jogar mais peso e não trazer um nível de solução introdutória na sua vida. Quando nós temos uma reflexão, quando nós compreendemos que antes de prosseguir, nós temos que dar uma olhada clara nos desafios que estão diante de nós. Então, vamos começar a mexer. Eu já dei para vocês uma base, uma boa camada desta coisa de remover exatamente esses obstáculos. Primeira coisa, você tem que ter, vamos pegar, por exemplo, como você encara os desafios na sua vida profissional. Neste momento, eu, por exemplo, eu tenho preparado você para essa superação. Alguns têm colocado em prática, alguns têm se posicionado desse jeito, dessa maneira. Alguns têm se colocado como pessoas que têm testemunhado para mim exatamente isso. Olha, eu tenho colocado em prática os seus princípios e os horizontes estão se abrindo. Então você precisa entender que a vida profissional é primordial para a maioria de nós, porque é o que vai gerar riqueza, dividendos, dinheiro, para poder custear seus sonhos e suas realizações. Agora, para remover obstáculos, é necessário a gente destravar o nosso crescimento pessoal. Porque se o profissional ele vai gerar os dividendos, o pessoal vai equilibrar nossas ações. E é justamente a falta de equilíbrio nessas ações que vai impedir você de enxergar a terceira coisa que é muito importante. O seu desenvolvimento pessoal que seja elevatório, ou que ele leve você a se tornar uma pessoa ainda maior, dia a dia, que cresça, que avance, que conquiste. E é exatamente isso o grande desafio que você tem. Você não tem um outro grande desafio. Então, nós temos que ter e colocar em prática essas dicas. E eu vou te dar mais ainda hoje, calma, não acabou ainda não, certo? Mas já são dicas preliminares para você entender que quando você, no meio de um problema grave, que você sabe que não é fácil, que você sabe que vai despender muita dedicação, muito empenho, certo? Você não vai poder fugir da sua responsabilidade. Eu sei que todos gostariam de tornar realmente a vida algo muito mais fácil, mas nós precisamos entender exatamente os princípios que eu vou dar para você a partir de agora.
Então, prepare-se para esses princípios. Olha, os comentários de vocês, eles deram uma travadinha aqui, certo? Eu já mexi, mas deu uma travada mesmo. Então, vocês me perdoem que eu não estou vendo vocês, deu uma travada. Vamos ver, mexendo aqui para lá e tal. Pronto, parece que foi agora, certo? Parece que foi. Então, vamos entender então algumas coisas que são muito importantes. A primeira coisa é você aprender a aceitar os seus problemas. Aprenda a aceitar os seus problemas. Eles existem, sim. Quando você entende que a melhor maneira de resolver um problema é aceitando que você tem um problema e esse problema tem que ser colocado em primeiro lugar. Muitas pessoas passam por desafios, muitas pessoas elas fecham os olhos, muitas pessoas buscam encontrar desculpas, muitas pessoas não tratam, por exemplo, as relações e interações que elas têm, que acabam, de repente, desempenhando um peso ainda maior. E foi exatamente o que eu coloquei para vocês aqui, logo de início. Então nós temos que entender essa honestidade, é você realmente fechar os olhos para tentar enxergar, por mais que seja doloroso, certo? Eu analisei um mês atrás, um ano atrás, dias atrás, foi doloroso? Foi, mas aí agora você vai pegar e vai formatar a sua vida, sua nova vida, para encarar os outros obstáculos, a reconstrução. Entender que muitas vezes um problema se tornou normal porque justamente houve uma ausência de uma ação que pudesse realmente potencializar a sua aceitação primeiro, para depois passar para o processo de cura da mente, certo? Porque a mente vai dar determinações levando em conta um processo de racionalidade. A mente vai fazer isso. A segunda dica muito importante é o seguinte: você tem que entender que tem um problema e tem que encarar o problema de frente. Talvez você não tenha o dinheiro para solucionar o problema, mas talvez você tenha os contatos. Você não pode jogar para baixo do tapete, porque quando você joga para baixo do tapete, aí é complicado, porque muitas vezes você vai confiar que o tempo soluciona todas as coisas. E se o tempo solucionasse todas as coisas, quando você nascesse, alguém lhe daria um relógio. E aí você ia olhar para o relógio da vida e ia dizer, bom, daqui a pouco tudo vai se solucionar. Não, as coisas vão se solucionar quando você tiver um posicionamento real e verdadeiro. E é isso que vai permear o campo das decisões, o campo das realizações. A terceira coisa, para você remover os obstáculos, é você buscar inspiração. Resolver problemas e vencer obstáculos é uma jornada, muitas vezes, como eu falei no início, solitária e difícil, né? Mas tudo bem, você consegue. Ou se não consegue, eu estou aqui para ajudar você, certo? Nessa jornada. Histórias semelhantes, crises semelhantes, dificuldades semelhantes, cada um conseguiu sobreviver de uma maneira peculiar. Quando você entende essa inspiração, essa observação, esse processo analítico de ser, aí as coisas vão fazer sentido. Aí as coisas vão se encaixar. E o grande desafio é esse. Não existe um grande desafio maior do que esse. Então esse processo de realização. A quarta coisa é esteja pronto para a mudança. Já pega as caixas já para colocar tudo, as roupas, os livros, bota as caixas e reconstrua. Tire as coisas da tua emoção interior, os traumas do seu inconsciente e coloque nessas caixas que tem saído do seu caminho para que o fardo se torne mais leve. Entenda exatamente isso, que muitas vezes você abandonou um emprego, você perdeu o emprego, tiraram esse emprego de você e essas coisas de alguma maneira paralisaram você pelo medo, pela incerteza, achando que de repente nunca mais você vai encontrar uma empresa que de alguma maneira ou alguma forma você faça sentido para ela e ela faça sentido para você, muito além do que pagar o seu salário. A quinta coisa
para você conseguir remover os obstáculos do seu caminho, que é o tema de hoje do Minutos no Divã, com o Dr. Juarez Torres, o seu psicanalista clínico. Esteja rodeado de pessoas que lhe apoiem sinceramente, porque de gente falsa, não sei quanto a você, eu já estou por aqui, certo? Então, de pessoas que apoiem verdadeiramente, porque muitas vezes você tem um sonho, você é único com outra pessoa, ambos se ajudam e a realização será muito maior. Perdão. Então, vai ser muito maior. Apoio nunca é demais, mas apoio que não é sincero é peso morto na caminhada existencial. Agora, quando o apoio é sincero e verdadeiro, certo? Ambos podem se ajudar a remover uma pedra comum no caminho, tirar a pedra do caminho, fazer aparecer o seu foco, não dormir na caminhada. Então comece a entender que a busca dessa tranquilidade é você aceitar os problemas como parte da vida, sim. Uma outra dica muito importante é que para remover obstáculos existe mais de uma perspectiva. Então que você tenha uma análise clara, que você considere cada um dos pontos, que você entenda os problemas, mas que você possa processar tudo isso numa perspectiva que pega as informações anteriores e as atuais e elas são analisadas para criar o que? Uma progressão real para a sua vida. Quando você começa a entender isso, você vai olhar o problema que aparece no meio do caminho e você vai vai praticar uma outra dica que eu vou dar para você. Mantenha a positividade. Mas a positividade não é só de palavra, é uma positividade de atitude. Isso que é muito importante e que é determinante na sua vida. Criar essa estrutura interpretativa aonde você dá um novo significado à vida, ao agora, ao ontem, ao amanhã. Essa motivação interativa vai fazer com que você tire o maior proveito possível de tudo que você realiza. Uma outra dica muito importante é que todo aprendizado ele foi gerado por uma oportunidade e toda oportunidade vai gerar um aprendizado. Então o que você viveu, o que você experimentou, o quanto você cresceu e o quanto você evoluiu, tudo isso vai ajudar você para a próxima dica, porque você vai se manter o quê? A próxima dica é manter-se comprometido a remover essas pedras do caminho, a tirar as situações e pessoas tóxicas da sua vida e do seu caminho. Quando nós entendemos isso, quando pavimentamos isso, quando realmente isso se torna uma realidade, esse curso, esta missão, este propósito estabelecido na sua vida, este comprometimento vai tornar os obstáculos menos fortes. Eles continuarão surgindo. Agora é a hora de você mostrar para você mesmo que você é capaz. E uma outra dica, acho que é muito importante, é pare de se fazer de vítima. Pare. É muita imaturidade. Não, banque as suas decisões. Não fique se vitimizando. Tem coisas que só você pode fazer. Não adianta nem você transferir para a divindade, transferir para Deus. Então pare de se colocar como a vítima no processo. Sim, você errou, decidiu mal, escolheu mal. Então, pega a bússola da vida e vira em outra direção. Se dê a chance de encontrar terra à vista. Entenda isso. Isso é terapêutico, isso é importante, isso é real. Uma outra coisa importante disso tudo é que não tem como remover os obstáculos do caminho sem atitude, sem concentração, sem você executar um plano, sem você se manter no foco. Nada vem fácil. A determinação é importante, mas a atitude é importante.
Saber o que fazer é importante, mas realmente você realizar é importante. E claro que um outro princípio muito importante é você pedir ajuda quando necessário. Tudo isso, de alguma forma, de alguma maneira, eu estou falando porque muita gente tem me procurado, muitos pacientes, muitos amigos dos pacientes, parentes dos pacientes têm reclamado exatamente disso. E tem dito, doutor Juarez, não dá, parece que não dá. Não, dá sim. Vamos unir a nossa esperança e vamos ter as atitudes determinantes para nossas vidas. O seu Minutos no Divã hoje, certo? Ele trabalhou no seu interior exatamente isso, removendo os obstáculos do meio do caminho. Tá bom? Foi muito bom estar com você. Eu quero fazer uma oração por você, né? O pessoal começou a pedir, falou lá atrás, porque o senhor faz a live, é muito bom, mas ore por nós, né? Até porque eu sou pastor também. Amanhã tem culto online, vai ser uma benção. Sábado tem a live especial de sábado às 8 horas da noite e domingo 7h30 o culto de Santa Ceia. Prepare o pão, prepare o cálice com uva, vai ser muito bom, tá bom? Então nós vamos orar agora para abençoar a sua vida. Senhor Jesus, Deus de poder e de graça, é na autoridade que é no teu santo nome nesta hora que eu quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre cada vida que ouviu esses princípios e que agora vai tomar uma outra atitude. Os ajude, os fortaleça, para que nada possa impedir exatamente o que o Senhor quer fazer ou realizar. E abençoa poderosamente os aflitos, aqueles que têm pessoas enfermas com Covid-19. Eu oro mais uma vez pelo Senhor Darcy e por tantos outros que estão internados e precisam de um milagre. Então abençoa cada vida, Senhor. É exatamente o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida poderosamente. Para mim foi muito bom estar com você aqui no Minutos no Divã. E amanhã, 8 horas, temos nosso culto, uma palavra de Deus extremamente especial para você. Você merece o melhor e eu estou aqui para te ajudar. Dr. Juarez Torres, o seu psicanalista clínico, tá bom? Um beijo, até amanhã ou sábado na live especial Minutos no Divã e com um assunto muito importante, tá bom? Tchau, tchau, até mais.